E aí, rapaziada, bem-vindo mais uma vez aí ao canal Nilmar W. E agradeço a participação de todos aí. Se inscrevam no canal para dicas aí toda semana de QGIS. E bora lá para mais uma dica de QGIS dessa semana. Bom, essa semana, essas últimas semanas aí, tem rolado toda uma conversa na comunidade a respeito de app de topo de morro, até sobre uma metodologia que há anos atrás eu e alguns colegas aí a gente gerou um artigo, né? E inclusive a galera da comunidade identificou aí que a gente teria que melhorar algumas coisas na metodologia. Considerando isso, gastei umas horas aqui para pensar em como que a gente poderia melhorar essa metodologia e eu vou mostrar alguns passos para vocês. Não está totalmente automatizado, mas a gente já consegue ter bons resultados aí a partir desse processo. Fica aberto aí para toda a comunidade para dar pitaco, né? No que a gente possa melhorar ainda mais a metodologia aí, para que para frente a gente consiga automatizar ela. Agradecimentos aí à galera que participou do artigo há anos atrás, né? O Jefferson, Yasmin, a Alisson e também ao Bruno, se não me engano, foi o Bruno aí que lançou um vídeo da metodologia mostrando o passo a passo, que foi bem bacana também, né? Porque eu nem lembrava mais como que era a metodologia. E eu segui alguns passos do vídeo dele aí e eu lembrei como que a gente fez há anos atrás, tá? Então, vamos lá, galera. Indo para o QGIS então. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a nossa área de atuação. Então, peguei uma região aqui, tá? Que a gente tem, eu fui lá no Topodata e baixei um raster do Topodata, tá? Então, eu tenho aqui minha pastinha gel, e tenho um raster do Topodata aqui. Vou colocar ele, tá? Esse raster da área inteira. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para o vídeo não ficar muito comprido, porque esse vídeo vai ficar um pouco comprido hoje, galera, que é a gente dividir uma parte menor desse raster aqui para a gente trabalhar, tá? Então vou vir aqui em raster, em extrair, recortar raster pela extensão, tá? A extensão, eu vou escolher uma extensão aqui selecionando na tela. Então vou pegar uma região aqui assim, mais ou menos, desse raster aqui, para a gente trabalhar só para eu demonstrar a metodologia para vocês, tá? Então vem aqui, eu vou gerar um arquivo temporário desse cara. Eu não vou gerar porque eu ainda vou fazer outros processos em cima dele. Então eu executo, tá? Beleza. Recortei o raster pela extensão. O próximo passo que eu vou fazer agora, já não preciso desse cara aqui no Topodata, tá? O próximo passo que eu vou fazer agora, eu vou projetar esse cara. Então eu venho aqui, cortar, salvar como. Vou colocar aqui MDE Proj, tá? E vou escolher a projeção desse cara aqui para WGS84, o TM Zone 23S, no meu caso aqui, tá? E vou dar um OK. Beleza, já tenho o projetado. Além disso, eu preciso também fazer um fio desse cara, tirar os valores nulos ali no meio, as depressões espúrias, todas essas situações. Então vou vir aqui do lado, fio. Vou usar o RFielder do GRAS aqui, tá? Então, modelo Proj, extensão da tela. Eu vou usar a mesma extensão, usar a extensão da camada aqui. Vou usar a do MDE Proj, tá? Tamanho da célula, o resto vou manter. A única coisa que eu vou querer de resultado desse cara vai ser o meu MDE sem depressão. Esse cara aqui eu vou salvar no arquivo. Vou chamar ele de MDE-HC, tá? Que é o cara sem depressão aí. Beleza. Rolou. Tá aqui. É com esse cara que eu vou começar a trabalhar agora. Qual que é o próximo passo? Eu preciso também ter o slope, né? Ter as declividades. Então eu vou girar aqui o slope a partir desse meu MDE. Então, declividade, MDE, declividade, vou manter os parâmetros, tá? E vou salvar esse cara no arquivo também. Vou chamar ele de slope, tá? Isso são as camadas bases aí que a gente vai utilizar.
Aqui a gente vai começar a mudar um pouquinho a adaptação da metodologia que a gente fez há anos atrás aí. Há anos atrás a gente trabalhou com TerraFlow, a gente trabalhou com GRAS, gerou as áreas de contribuição a partir do GRAS, e a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai usar isolíneas para a gente tentar delimitar as nossas áreas. E a gente vai integrar tudo que a gente está fazendo aqui com o PostgreSQL e o PostGIS. Foi a maneira que eu encontrei aí da gente atingir um resultado melhor. Então, primeiro, vamos gerar um contorno desse cara, tá? Contorno. Então, vem aqui, contorno. Vai ser o meu MDEHC. Eu vou mudar essa elevação tá maiúsculo, vou colocar minúsculo, porque tudo que eu fiz lá no Postgres, eu coloquei minúsculo, tá? Para não dar problema depois. E eu vou salvar esse cara aqui num arquivo também. Vou chamar de contorno, tá? Salvar, executar. Beleza, foi. Tenho meus contornos aqui. E agora que a gente vai ter que colocar a cachola para abstrair algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desse contorno. Eu vou gerar um polígono para cada contorno. Então eu vou usar aqui linhas para polígonos. Contorno, e eu vou deixar esse cara temporário também, tá? Não vou deixar esse cara já no arquivo, porque eu ainda vou fazer um outro processo em cima dele. Executo, beleza. Tá tudo bagunçado assim, mas ele criou certo, tá? É porque tá um sobreposto no outro, daí dá essa impressão que tá errado. Mas é isso mesmo. O que a gente vai fazer agora é validar a geometria desse cara, é corrigir algumas geometrias. Então vem aqui, corrigir a geometria, polígonos. E agora sim eu vou salvar esse cara num arquivo chamado isopol. É importante os nomes iguais aí, tá, galera? Por causa do que eu escrevi lá depois no post, tá? Então salvar aqui, executar. Beleza, tá executando. O processo às vezes costuma demorar um pouquinho. Assim, quanto maior for a área, mais vai demorar esse processo, tá, gente? Beleza, fecho aqui. Agora eu posso tirar esses polígonos aqui, dar uma limpada aqui pra gente não sofrer tanto, né? E o que eu vou fazer é começar a trabalhar com Postgres agora. Então, para a gente continuar o processo, vocês precisam aí ter um Postgres, um banco de dados instalado com a extensão PostGIS, para a gente fazer as análises nele, tá? Eu já deixei aqui o meu adiantado. E a primeira coisa que eu vou fazer é subir esse isopol aqui, que ele está num arquivo, né, no GeoPackage. Eu vou subir ele para dentro do Postgres. Então eu venho aqui, isopol. Isopol vai ser o nome dele no Postgres. Vou colocar um identificador único chamado IDPK. A coluna vou manter DGOM, o mesmo sistema de referências. E vou criar um índice. Beleza, botei para rodar. E foi com sucesso. Se eu abrir aqui meu public, ó, vocês vão ver que já está aqui o isopol. Então agora eu vou começar a trabalhar com as duas coisas. Trabalhar com alguns arquivos GeoPackage e alguns arquivos dentro do banco. Aqui eu vou tirar esse isopol aqui, que é o GeoPackage, e vou começar a trabalhar com o cara que está dentro do banco, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu preciso definir quais são os cumes, né, de toda essa minha área. Então, quando eu tenho uma isolínea, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu aproximar aqui para vocês tentarem ver, achar um lugar aqui. Ó, aqui eu tenho uma montanha e tem uma área menor aqui em cima, tá? Essa área menor, nesse ponto aqui, é o cume dela. E eu preciso definir esse ponto, porque na metodologia da PP eu preciso do valor máximo, o valor mínimo, para eu ter amplitude e para daí chegar no terço, né? Então o que eu vou fazer é justamente isso. Eu vou gerar pontos aqui para conseguir chegar nesse valor aqui de máximo. Para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma área mínima aqui, né? Que, por exemplo, seleciona para mim todos os polígonos que existem que são menores que 30 mil metros quadrados, por exemplo.
Aí ele vai pegar esse, e depois eu vou extrair a maior elevação desse cara, tá? Essa que é a ideia do que eu vou fazer. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para isso acontecer é aqui no isopol, nesse cara aqui, eu criar na minha tabela de atributos um campo área. Então eu venho aqui e crio um campo área. Tem que ser do tipo numérico e um valor bem alto aqui, tá? 23, por exemplo, porque senão ele acaba dando erro. Então eu defini aqui, botei para calcular, ele calculou, salvei, beleza. Lembrando que essa camada aqui, isopol, é a camada que eu tenho no banco, tá? Então o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu criei aqui um SQL que ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um ponto em todas as superfícies que a área for menor que 30.000 metros quadrados, tá? Então, quando eu rodar esse cara aqui, ele vai criar uma camada pontos dentro do meu banco. Então, ó, botei para rodar. Quando eu dou um refresh aqui, eu tenho pontos. Coloquei aqui. Se eu minimizar essa tela, vocês vão ver, ó, ele criou um ponto aqui, um ponto aqui. Só que daí tem um problema. O problema é que o quê? Que áreas com 30.000 metros quadrados, ele pegou essa, mas pegou essa aqui de baixo também. Eu preciso extrair só um ponto, o ponto do cume, tá? Como que eu vou fazer isso? Lá no meu SQL, eu também gerei um cara para extrair esses multipólygons dos pontos que ele gerou, tá? Então eu vou executar esse cara aqui, ó, e dou um refresh. E tá aqui, ó. Se vocês forem ver, eu tenho aqui, ó, um polígono. Parece ser um só, né? Mas quando eu clico nele, ó, ele traz dois caras, tá? Aonde eu tenho a elevação 1720 e a elevação 1710. O meu cume está na elevação 1720. Eu tenho que extrair isso. Então, assim a gente vai correndo no select aí. Agora ele vai com outro select, com outro create table aqui, ele vai criar uma tabela só dos pontos que são superiores, tá? Então eu boto para executar esse cara. Opa, me desculpa. Esqueci uma coisinha aqui, importante. Quando eu faço isso aqui e eu tenho esses dois caras, tá? Essa é uma etapa bem importante. Eu preciso fazer um dissolve dele e subir de novo no banco. Então eu vou pegar esse multipol cumes aqui e eu vou vir em vetor, geoprocessamento, dissolver, tá? Esse aqui eu vou deixar também temporário, vou colocar aqui como dissolvido, close. Por que eu deixei temporário? Porque o que acontece? Se eu clicar agora nesse cara aqui, no dissolvido, eu vou ter um multipóligon, ele está selecionando todo mundo para mim. Só que eu preciso simple parts, tá? Então eu vou pegar esse dissolvido que eu gerei aqui e vou transformar em partes simples, tá? Partes simples, ó, multipartes para partes simples, beleza? E esse cara aqui eu vou salvar no arquivo como simple part. Salvei ele, executar. Agora, se eu clicar no simple part aqui, ó, ele pegou um, pegou outro, tá? Então eu posso tirar esse dissolvido, posso tirar esse multipol e vou subir esse simple parts no banco antes de rodar esse create table aqui que eu tinha rodado antes, tá? Então, uma falha minha aí. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o simple part, beleza? E eu vou chamar ele aqui, tem que ser simple parts, tá? Que eu vou chamar ele dentro do banco. Vou colocar aqui id pk, geometria e criar índice. Beleza, ok. Agora sim eu tenho um cara aqui que é simple parts. Olha lá, ó. Tá aqui ele. Posso tirar esse cara que tinha criado antes. E ele tá dentro do banco, tá?
Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou extrair o ponto com maior elevação nesse cara aqui, né? Para eu fazer isso, então, agora sim eu vou rodar esse outro SQL aqui. Executei ele, beleza, ele vai me gerar uma camada pontos superior. Então, vem aqui, pontos superior. Então, o que acontece? Se eu vim nessa região aqui, o que eu tinha? Eu tinha antes dois pontos. Então, esses caras aqui, ó. Um com elevação 1720 e um com elevação 1710. Mas eu preciso que, de fato, os meus pontos de cume sejam os maiores nesse local, né? Então, com isso, quando eu rodei aquele SQL, eu tive aqui agora, ó, só um ponto com o valor de 1720, tá? Beleza? Então agora eu posso começar a fazer uma limpa lá aqui e no meu banco, né? Para eu não ficar me confundindo. Porque esse simple parts eu não vou usar mais, né? Porque eu tirei para extrair o cume. Então agora, ó, por exemplo, pontos já não vou usar mais. O multiple cumes também não vou usar mais, tá? E o simple parts também não vou usar mais. Vou continuar usando só o isopol e os pontos de cume que eu obtive. Beleza. Feito isso, agora tem a partezinha lá que na outra metodologia deu uma amarrada, né? Que é o seguinte, eu tenho um cume aqui, tá? E o que eu preciso? Eu preciso achar o ponto máximo e o ponto de sela. O que é o ponto de sela? O ponto de sela é quando eu vou seguindo aqui nas minhas isolíneas, ó, sigo uma aqui, sigo outra, sigo outra. Quando ela abre, que é esse caso aqui, o meu ponto de sela é essa menor cota, tá? Então eu preciso definir isso aqui, porque o que isso vai me dar? Vai me dar o valor mínimo com o valor máximo e eu vou ter a amplitude do meu morro. Se ele for maior que 100 metros, ele é morro. E daí ele entra na categoria lá para a gente analisar para o app. Caso contrário, se ele for acima de 100, declividade maior que 25, né? Caso contrário, ele não entra. Então agora a gente vai rodar, né, um empilhamento dos polígonos ali para a gente conseguir encontrar esse menor valor. Então tem aqui o create table, executar. Esse aqui é o processo que mais demora aí, tá? Eu fiz esse processo para uma área maior e ele demorou bastante tempo. Então, assim, se você estiver fazendo uma área muito grande e esse processo demorar bastante, não se acanhe, porque é assim mesmo, ele costuma demorar, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai empilhar, ele vai pegar aqui, ó, esse polígono, colocar sobre esse, sobre esse, sobre esse, para que depois a gente consiga extrair o menor valor dessa cota aqui. E que a gente consiga pegar esse menor valor e atribuir ao ponto, tá? Então assim a gente vai ter uma camada de ponto. Essa camada de ponto ela vai ter o valor máximo, o valor mínimo. A gente vai conseguir obter amplitude. Obtendo a amplitude, a gente já consegue definir se ele é morro ou não, né? E além disso, com valor mínimo e valor máximo, a gente já consegue calcular o terço, tá? Então, beleza, ele rodou aqui. Se eu for lá no meu banco e atualizar, você vai ver que eu tenho a camada empilhamento. Então, adicionando ela aqui, ó, vocês vão perceber que tem, ó, todas essas camadas aqui, ó. São várias camadas empilhadas, ó, de todas as áreas. Mas eu não quero esse empilhamento. O que eu quero é o limite da base inferior ali, porque é ele que eu vou utilizar para fazer todos os cálculos. Então, eu vou rodar esse outro cara, que ele vai me gerar a base, tá? Então, eu venho aqui, dou um executar, rodou, vou vir aqui e eu tenho a base. Então, se eu tirar o empilhamento agora, eu vou ter só uma camada, ó, tá? Com a elevação
máxima, né? Com a elevação dessa cota aqui, 1690, que seria o meu ponto cella, tá? O que eu vou fazer agora é pegar e trazer todas as informações do ponto para esse limite, para eu trabalhar com ele depois. Então eu vou pegar aqui, eu rodar esse outro cara, aonde eu vou trazer um código, a elevação que vai ser o mínimo, o máximo valor que está no ponto. Aí aqui, ó, eu vou trazer também a amplitude desse cara. E além da amplitude, eu vou calcular também o terço dele, tá? E eu vou chamar esse cara de base info. Então eu executo, beleza. Opa, venho aqui, atualizo e tenho o meu base info. E essa aqui seria a minha camada que vai ser a base aí para todos os outros processos, tá? Para eu definir as áreas de app e tudo mais. Porque se eu clicar nela aqui, ó, eu tenho a informação de mínimo, de máximo, a amplitude e o 1710, tá? Então, o que que eu vou fazer? Uma outra coisa que eu vou fazer para facilitar esse cara é o seguinte. Nessa base info aqui, eu vou fazer um zonal estatístico nela para eu trazer a declividade média. E depois eu vou fazer um filtro já tirando só quem é morro, tá? Então eu venho aqui na base info e eu vou fazer um zonal, estatística zonal. Lembram que eu peguei o slope lá no início? Então eu vou colocar aqui slope, base info, e vou colocar aqui slope, tá? E a estatística que eu vou fazer aqui vai ser a média. Dou um OK e executo. Agora, se eu for olhar aqui a minha base info, que é a camada que está lá no banco, na minha tabela de atributos, eu vou ver que eu tenho todos os valores e tenho a declividade também. Então, lembra que para ser morro, ele tem que ter uma amplitude maior ou igual a 100, né? E ele precisa ter declividade acima de 25, tá? Então, agora a gente volta lá para o Postgres e o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de filtro de morro. Nessa tabela de filtro de morro, ele vai trazer as informações da base info e ele vai dizer, vai aplicar uma regra para mim ainda, que é amplitude maior ou igual a 100 e o slope min aqui maior ou igual a 25, tá? Então, boto para executar, já executou, rapidão, e a gente tem os nossos morros, tá? Então agora sim, vou tirar esse cara. Esses caras aqui são os caras. Deixa eu tirar o contorno aqui. São os caras que a gente precisa avaliar aí a questão do topo de morro individual, né? Que ainda a gente tem o topo de morro de altitude. Tá. E o que que a gente precisa fazer agora? A gente tem o valor do terço, né? A gente precisa atribuir a esses limites aqui o valor do terço para a gente fazer a álgebra de mapas com o raster do MDEHC. Então a gente vem aqui agora em raster e vamos converter esse vetor para raster. Morro, qual campo que eu vou usar? O campo que eu vou usar vai ser o terço, tá? Aí, a unidade de tamanho de saída, vamos colocar a unidade georreferenciada e vamos colocar um pixel de 30 e 30 aí nas resoluções, né? Porque como eu peguei do Topodata. E aqui a extensão, eu vou selecionar... Opa, desculpa. Eu vou selecionar a extensão da camada do MDEHC, tá? Vou descendo aqui um pouquinho mais. Ok, vou descendo aqui um pouquinho mais. Não tenho mais nada para alterar. E vou salvar esse cara aqui como terço, tá? Beleza, executei, fechei. Ó,
se eu tirar o MDHC aqui, o que vocês vão perceber? Ó, que eu tenho aqui agora um raster, ó, com os valores aplicados para essa região e aqui no data, né? Tá, mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma álgebra de mapa que me diga assim, ó, você tira lá do MDHC todo mundo que é igual ou acima desse valor do terço, tá? Que daí eu vou ter minha app de topo de morro ali desse pedacinho. Depois a gente vai fazer de altitude. Então vamos aqui em raster, calculadora raster. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu lembrar aqui. Quando o MDHC for maior ou igual ao terço, você define esse cara como 1. Tá? Ou seja, tudo que for maior ou igual acima do terço, ele vai ser topo. Né? Então eu vou chamar esse cara aqui topo AP, eu vou colocar, tá? Só pra gente lembrar. Que tem 2 topos de morro que a gente vai calcular aí. Beleza, ok. Bacana, ó. Então ele pegou aqui, se eu tirar, ó, ele pegou 0, aplicou 0 para quem era abaixo. E para quem era acima ele aplicou 1. Tranquilo? Beleza. Nosso primeiro cara aí, que era o problema das isolíneas lá, né? O problema do ponto de cela e tal, a gente já conseguiu. Agora a gente precisa fazer os caras que são maior que 1800, né? Então vamos lá em raster, calculadora raster. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte. Quando o MDHC for maior ou igual a 1800, for maior ou igual a 1800, para esses caras você também vai definir como 1, tá? Esse cara eu vou chamar de topo alt, beleza? Que é topo de altitude. Feito isso aqui, dou um ok, bacana, ó. Gerou para mim todo mundo que é acima de 1800. Esses caras que são aqui, ó, é todo mundo acima de 1800 no meu raster. Tranquilo? Então bora lá. Agora, o que a gente precisa? Eu tenho aqui um topo alt, que é de altitude, todo mundo acima de 1800. E eu tenho os caras aqui que é de local. Então o que eu preciso? Eu vou extrair essas informações, transformar ela para vetor, para depois eu dissolver os dois juntos, né? E daí eu vou ter um app geral, tá? Então o que eu vou fazer primeiro aqui, ó, topo AP, eu vou em raster, converter raster para vetor. Topo AP vai ser o DN e vou vetorizar. Esse cara aqui eu vou deixar ele temporário, tá? Então, dou um OK, beleza, vetorizado, esse é o topo app, tá? Topo AP. Então, abro a tabela de atributos, eu tenho o valor 1 e 0, lembrando que o valor 0 não é app, então o que a gente vai fazer? Vamos deletar todo mundo que é 0, tá? Então, aqui, campos e valores, dn igual a 0, seleciono, deleto, salvo. Beleza? Esses são meus caras aí de app, tá? Tá aqui eles, ó. Beleza, deixa eu tirar isso aqui para não me confundir. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro topo alt, tá? Então eu vou vetorizar ele também, ó, raster, converter, raster para vetor, topo alt, dn, também vou deixar ele temporário, tá? Executar, beleza. Deixa eu só mudar o nome desse cara aqui para ele não confundir a gente. Vetorizado AP. Tá, agora eu venho aqui, esse aqui é o de altitude, abro a tabela de atributos, a mesma coisa, vou deletar aí os valores zeros que tem, tá? Então eu pego aqui, deleto, salvo,
tranquilo. Então agora eu tenho uma camada de vetorizado aqui do topo e uma camada do vetorizado AP. O que eu preciso fazer agora é juntar todos esses caras, né? Então eu posso aí primeiro mesclar, né, as camadas, né? Então mesclar camadas vetoriais. Vou pegar aqui o vetorizado AP e vetorizado. Dou um OK. Vou deixar temporário porque eu vou fazer mais um processo de dissolve neles depois. Então, executo. Beleza. Agora, se eu ver essa camada aqui, eu tirar ela, ó, antes eu tinha, deixa eu achar um lugar aqui que tenha, ó, tem esse pedacinho aqui, né? Então, se eu colocar ela aqui, ó, ele já traz as duas, tá? Então, eu posso tirar isso aqui. Agora, a única coisa que eu preciso fazer é um dissolve disso aqui, tá? Então, vetor, geoprocessamento, dissolver. A camada vai ser mesclado. E aqui, o que eu quero dissolver. Opa, não preciso colocar campo, dissolver tudo, tá? Eu vou salvar no arquivo. Eu vou chamar de topo de morro. Salvar, substituir, executar. E beleza, galera. Chegamos ao resultado final aí do nosso topo de morro para aquela região. Tranquilo? É isso aí, valeu. Qualquer coisa aí, comentem mais aí para a gente melhorar a metodologia.